Ele integrou a lista das 100 pessoas mais criativas do mundo dos negócios pela revista Fast Company e foi reconhecido pela GQ como um dos 10 CEOs mais inspiradores do Brasil. Tá bom para vocês? Mas ainda tem mais. Ele é cofundador da Mandala, a primeira consultoria a pautar o propósito dos negócios. E ela foi reconhecida pela revista americana Fast Company como uma das empresas mais inovadoras do mundo. O cara que transita com a maior naturalidade do metrô de Nova York até encontros com Kobe Bryant e o príncipe Harry. E também é parte do conselho do Sistema B. Mas, gente, tem mais. Ele é presidente do conselho do Instituto Faneros, que é pioneira no Brasil no desenvolvimento de psicoterapia assistida por psicodélicos para o tratamento de transtornos mentais. Gente, eu sou muito fã desse cara. Ele ainda é embaixador global do Island of Knowledge, que é voltada para lideranças do mundo, em parceria com o cientista brasileiro Marcelo Gleiser, que vocês sabem aqui que eu sou grande fã, né? Hoje, se prepara porque a conversa vai ser muito inspiradora. Eu vou receber meu grande amigo, pensador, visionário, pai, Lourenço Bustani. Então puxa uma cadeira que o papo vai começar. Ai, Lourenço, estou muito feliz de você estar aqui, porque acho que muitas das minhas transformações, da pessoa que eu me tornei, em parte eureka e tudo, se deve a você, que foi um amigo que sempre me levou para esse lado mais emocional, espiritual, de autoconhecimento, desenvolvimento. E quando eu pensei em fazer o Eureka, para mim era muito importante falar sobre coisas que eu gostaria que o meu filho se tornasse, pessoas que ele aprendesse. E quando eu penso em propósito, a primeira pessoa que eu penso é em você. E quando eu te conheci, lá atrás, acho que há quase 20 anos, né? Eu não entendi muito na época, eu lembro assim, é muito claro para mim, quando você me falou o que estava fazendo, você me contou da Mandala, eu falei, nossa, que coisa linda, mas como é que isso aí vai ser um negócio? Porque era muito novo, eu acho que não só para mim, né? Era muito novo para o mundo, mas você foi a primeira pessoa que eu vi que tinha o que hoje as pessoas falam, tem um why, né? Que tinha um propósito. Eu nunca tinha conversado com alguém assim. Então, o Eureka é sobre isso, é sobre a gente ter conversas com pessoas que gerem ideias e eurecas para a gente passar para frente. Então, eu queria entender primeiro, quais foram os eurecas, sei lá, os seus mentores, ideias, o que aconteceu, como foi, vamos entender lá atrás, né? Até porque eu tenho filho, você tem o Taj, agora novinho também. Quais será que foram essas coisas, esse caminho lá de trás, da sua origem, que, de certa forma, te ajudou a ter esse pensamento de propósito numa época em que não era tão comum assim? Bom, Ju, antes de qualquer coisa, Não. obrigado aí por me acolher na sua casa. A gente não se fala há um bom tempo, então essa aqui é uma oportunidade também da gente colocar os papos em dia, né? Eu não sei se eu consigo fazer uma retrospectiva tão precisa, né, sobre tudo que levou àquele momento, aquela criação da Mandala e tudo que aquilo acabou representando. Mas eu acho que talvez tenha sido uma conjuntura de vida, né? Como você sabe, eu pulei de país em país minha vida inteira, né? Até minha vida adulta. E isso estimulou uma curiosidade muito aguçada a respeito da experiência humana, né? Da psique humana, dos diversos mundos que convivem nesse planeta. E eu acho que num determinado momento eu senti que eu precisava fazer valer esse milagre, né, que é estar vivo e estar vivo com saúde, com oportunidade, com acesso, com cultura, com relações, né, porque eu vi que isso não é a realidade para muita gente, né, então tem um conceito que eu fui aprender uns 20 anos depois, que é um conceito em francês chamado noblesse oblige, que é nobreza obriga, né? Que tem um pouco a ver com essa responsabilidade que vem com o privilégio. E eu tive uma vida muito privilegiada, né? Em função da carreira diplomática do meu pai e da minha mãe. E
acho que eu ainda carrego um pouco esse senso de dívida, né? De poder colocar a serviço, né, do mundo aquilo que eu tive a oportunidade de acumular como repertório, né? Então acho que talvez tenha sido daí que nasceu um pouco essa faísca. É que eu lembro que quando eu te conheci, você era muito jovem, devia ter acho que 27 anos, por aí, 26, 27. 26. 26, né? E, em geral, pessoas de 20 e poucos anos são muito extremistas, né? São aqueles amo ou odeio. E você tinha essa característica já do caminhar, né? De buscar o caminho do meio. Eu sinto que isso vem muito da sua proximidade com a espiritualidade, com a... Você já tinha ido para a Índia, acho, quando eu te conheci, ou talvez você tenha ido logo depois, não sei. Mas você sempre teve essa vontade de mergulhar no caminho da espiritualidade? Eu te pergunto isso porque meu filho tem 22 anos hoje, ele está muito perto de quando eu te conheci. E eu fico muito feliz quando eu percebo, eu achei, agora ele foi para o Peru viajar, fui arrumar aqui as coisas dele, e eu achei um livro que era o Monge que Vendeu a Ferrari. Então eu noto nele algumas questões que são não usuais nos jovens, né? E eu notei muito isso em você. Você acha que isso em parte, é por essa sua busca espiritual que sempre esteve em você, pelo menos a parte que eu te conheci? Eu acho que, de certa forma, a mandala serviu como um canal para eu me conhecer melhor e para eu me aprimorar. Porque posso te falar com muita certeza que, apesar do que talvez você percebia de fora, eu ainda vivia um certo caos interno naquela época, porque eu estava me conhecendo enquanto gente ainda, né? Estava me formando enquanto indivíduo, mas a mandala, de certa forma, serviu como um ideal que eu pudesse perseguir, em função de tudo que ela representa, que eu ainda não tinha necessariamente incorporado no meu jeito de ser com uma máxima coerência, né? Mas ela me puxou para algo melhor do que eu era, né? E certamente, talvez em função desse caos e até certas visões, vieses inconscientes ou até radicalismos, sei lá, confusões internas, talvez fosse em função delas que eu tentei buscar um caminho de maior lucidez, que eu sigo procurando hoje, né? Não tem batalha ganha quando o assunto é autoconhecimento, né? A gente está sempre precisando abrir mais umas gavetinhas e percebendo os pontos cegos e tudo mais. Mas a mandala foi um acelerador de um processo de autoconsciência, sem dúvida, segue sendo, mas eu estava no começo, eu diria, de uma jornada, né? Essa é a percepção que eu tenho do meu passado, né? Às vezes a gente também, ao olhar para trás, a gente cria uma narrativa que talvez não seja tão aquilo, né? Mas... Não, e a minha percepção, e tudo no mundo é percepção, né? Exato. Mas eu acho interessante que hoje, se você pensa no mundo de hoje, mesmo de antes, as pessoas criam um trabalho não para se fazerem melhor, mas para ganharem, tirarem algo daquilo. E no seu caso, o seu trabalho te fez melhor e deu, né, doou muito para o mundo. Acho que muita gente está assistindo e não sabe o que é a mandala. Então, para a gente situar aqui, conta um pouquinho sobre o que é a mandala. A mandala é uma consultoria de inovação que, desde 2006, vem ajudando as empresas a enxergarem o papel que elas exercem na sociedade por uma outra perspectiva. Uma perspectiva que concilia a busca pelo lucro com a busca por propósito, entendendo que existe uma força simbiótica entre essas duas coisas, entendendo que, na medida que uma empresa exerce um papel de valor para a sociedade, ela acaba se beneficiando, né, a partir desse valor, né, gerando o que a gente chama de valor compartilhado, né, em que
todos ganham, não só o acionista em detrimento de alguém ou de alguma coisa, mas criando um ciclo vitalício de prosperidade, né? Saindo um pouco dessa lógica de que ou eu ganho dinheiro ou eu faço bem, aqui a gente está propondo uma teoria de que fazendo bem você ganha dinheiro, né? E se sente bem, né, também. E, claro. O que você diria para um jovem que está entrando, está começando nesse mundo do trabalho e tem essa cabeça, né? O Faria Limer clássico, que está lá querendo ir trabalhar, mercado financeiro, porque ele acha que este vai ser o futuro onde ele vai encontrar felicidade. Bom, eu acho que eu não tenho nenhuma objeção em relação à busca pelo lucro. O problema é quando é a busca pelo lucro acima de tudo, Exato. né? Ou a busca pelo lucro desenfreado, né? Ou a busca pelo crescimento desenfreado, né? É quando a gente abre mão dos limites que os problemas se apresentam, né? E o que a gente está vivendo hoje, contexto planetário, é um contexto em que a gente passou dos limites, né? Dos limites biofísicos do planeta, né? A partir do modo de viver que a gente vem sustentando já há um bom tempo. E agora a gente está pagando a conta disso, né? Agora, essa lógica do acima de tudo, essa visão extremamente antropocêntrica, né? Da gente querer privilegiar a vida humana em detrimento de todas as outras formas de vida, isso vem a partir de uma lógica de desconexão, né? Uma desconexão com o planeta, ou seja, os sistemas naturais dos quais a gente depende para sobreviver, uma desconexão com o próximo, né? Com quem a gente divide esse teto planetário, e em muitos casos, como a gente está vendo agora com a crise do adoecimento mental, a desconexão consigo mesmo, né? Com sua própria verdade, com sua própria essência, com seu próprio propósito, né? E enfim, razão de viver, né? E então, naturalmente, a gente isso acaba resultando numa sociedade desnorteada e desgovernada, né? Em que a gente vai dando tiro para todos os lados e vai catando os cacos, né? De uma vida que está desintegrada. O que a gente precisa fazer é reconhecer que essas conexões são intrínsecas à nossa existência, não é uma escolha, né? Estamos conectados uns com os outros, querendo ou não, e com o planeta, e entender que se isso é uma lei cósmica e lei universal, logo todas as decisões que a gente venha a tomar vão reverberar dentro dessa teia da vida, né? Isso convida para uma visão sistêmica, isso convida para uma visão de longo prazo, que é o que a gente não tem hoje. Então a gente está numa autossabotagem coletiva que está levando a esse desfecho cataclísmico em que a gente, pela primeira vez na história da vida no planeta, está contemplando o fim da nossa espécie até o final do século, né? Então é um momento meio sem precedentes, e eu acho que as novas gerações que estão herdando esse contexto cataclísmico carregam um ônus, assim, um dever de mudar a forma que a gente vive em sociedade, né? De reconhecer os erros das gerações anteriores e dar uma reguinada. E a gente vê um ativismo da juventude cada vez mais forte, que vem de uma indignação, né? Que a gente está entregando um mundo pior do que a gente recebeu. Né? Pela primeira vez na história, a expectativa de vida das próximas gerações pode vir a ser mais baixa do que a nossa, né? Isso é um indicador de um fracasso civilizatório. Né? Esse é o fracasso supremo da nossa geração, de entregar um mundo pior do que a gente recebeu, né? E um ponto que eu sinto é competição. É engraçado que entre meus amigos, eu tenho muitos amigos do esporte e tal, e eu sinto você muito mais da cooperação do que da competição, né? Você sente isso também? Você acha que talvez a gente não tirar a competição, porque a competição em muitos momentos, sei lá, esporte é legal, mas será que se a gente substituir, seria um dos pontos a gente mudar? A gente olhar mais para a cooperação, para a comunidade, do que para a competição? Sem dúvida. A competição gera escassez, a colaboração gera abundância, né? Então,
se você aceita que a nossa condição existencial ela é coletiva por design, a colaboração se torna a nossa forma de sobreviver, porque a colaboração é a partilha, né? E os desafios, eles são coletivos, então a gente não tem muito como lidar com os desafios que estão postos se não for através de uma montagem coletiva, né? De uma configuração comunitária. Não tem como. Sozinhos vai ficar ruim para todo mundo, né? Então, para a gente ter as aptidões adaptativas necessárias e a resiliência necessária para lidar com o aquecimento global, com a injustiça social, com a própria o avanço da inteligência artificial, a crise energética, as pandemias, para a gente conseguir realmente atravessar essas crises e sair do outro lado do rio, a gente precisa se juntar. A gente precisa se apoiar uns nos outros. Não existe outra forma que não essa. Eu sinto muito que o livro do Marcelo Gleiser, aliás, que eu adorei o seu papo com ele, e ele fala que a gente começou a degringolar, né, quando a gente foi se afastando da natureza. Para mim, eu sinto muito claramente que a minha mente pensa melhor, eu fico melhor quando eu estou próximo à natureza, você também, tanto que você foi morar agora, saiu de São Paulo. E o Satish Kumar, conhece o Satish Kumar, imagina, tem uma frase que eu adoro, que eu acho linda, uma frase não, um pensamento que ele fala que a gente meio que perdeu o sentido da coisa no caminho, que economia, né, a origem da palavra, economia, é a gente administrar, organizar a casa. Será não, né? A pergunta seria, será que a gente perdeu isso quando a gente se afastou da natureza? Sim, a gente perdeu isso se afastando da natureza. Mas como voltar? Porque eu imagino assim, para mim, para você, talvez é mais fácil a gente conseguir, né? Eu poderia morar mais longe, você também, mas e aquelas pessoas que, de certa forma, não tem muito como sair da cidade? A gente já construiu esse monte de cimento, esse monte de muros. Então, agora, como fazer esse caminho inverso? Acho que não tem uma solução só, mas o que você diria? Bom, a primeira coisa que eu diria é que a gente acha que a gente se afastou da natureza. Nós somos natureza, nós somos, né? e é o fato que nós somos a natureza que a gente está vendo a consequência da nossa negligência. Né? Se a gente estivesse, de fato, desconexo da natureza, nosso modo de viver não teria o impacto que está tendo. Né? Mas a gente ainda, assim, é uma relação intrínseca, né? Mas a gente fez uma renúncia em relação à nutrição e à preservação dessa ligação, né? Que é uma grande autossabotagem no final das contas, né? Eu sempre respiro fundo antes de falar o que eu vou falar, porque eu sei que não é muito palatável, né? Mas eu venho, nesse último ano e meio, mergulhando muito na ciência climática para tentar sair ao máximo dos achismos e entender realmente qual que é a saúde do planeta, a que ponto chegamos e o que a gente pode esperar ao longo das próximas décadas, né? E o que os dados apontam é que o trem já saiu da estação. Ou seja, o colapso da vida tal como a gente a conhece é irreversível, inevitável e imprevisível. Não tem muito como voltar atrás, não tem muito como corrigir algo que está quebrado. Porque é como se o câncer do nosso jeito de viver virou uma metástase. E os sistemas planetários que sustentam a vida no planeta estão reagindo a isso. E, em alguns casos, a gente está se aproximando do que os cientistas chamam de tipping point, que é ponto de desequilíbrio, em que a reviravolta se torna impossível, né? Então, é como a Amazônia se tornar uma grande savana, né? Então, eu acho que tem uma parte dessa resposta que precisa ser direcionada para como a gente se prepara enquanto sociedade para lidar com os eventos, né, climáticos que estão por vir, invariavelmente, né?
Mas isso não significa necessariamente o fim. Significa o fim em alguma medida, né? Talvez as cidades costeiras em que a gente está acostumado a passar férias deixem de existir até o final do século. Certamente pessoas do sul global, que já vivem numa situação vulnerável, vão ter uma chance menor de fazer essa travessia, né? Mas para aqueles que ambicionam chegar do outro lado do rio, agora é uma hora importantíssima de se juntar, se apoiar uns nos outros através de esforços biorregionais e cuidar da terra. Aprender a viver de uma forma regenerativa, né? Restaurar o estrago da terra e ajudá-la a regenerar a vida. E da gente trazer isso para todas as nossas relações, não só com a terra, né? A forma que a gente se alimenta, né? A forma que a gente usa os recursos, né, do planeta, a forma que a gente se cuida. Então, eu acho que essa é a reflexão, né? A gente entender, bom, se a gente vem degenerando a vida há tanto tempo, o que significa regenerá-la? E aplicar essa lente para o campo de todas as nossas relações do cotidiano. E se apoiar, não fazer isso sozinho, né? Mas se juntar, porque nesse momento a força está realmente na união. Com certeza, na conexão. Como gerar, como criar essa sociedade ao nosso redor? Existe um como para a gente fazer isso? Eu acho que parte da intencionalidade de cada um. Imagina uma sociedade ou um grupo de pessoas que estão olhando para dentro, que estão se conhecendo, sabem a que vieram, estão no caminho do Dharma, ou seja, ouviram o chamado da vida e estão vivendo uma vida propositiva, seja lá qual for. Imagina essas pessoas juntas, convivendo, né? A coisa acontece por si só, né? O coletivo é o resultado da soma dos indivíduos. Então tem alguma coisa que você lembra agora de, sei lá, algum mentor ou Ichiro ou alguém por aí que te falou alguma coisa e depois caiu a ficha? Eu lembro de um momento em que eu estava nos Andes com ele e a gente foi fazer uma caminhada na montanha e eu fiz uma pergunta para ele, esperando uma resposta bem aterrada. E depois de uns minutos em silêncio, ele olhou para mim e perguntou se eu sabia pelo que eu estava disposto a morrer. Boa essa. E eu fiquei muito reflexivo porque eu não sabia pelo que eu estava disposto a morrer. E não sei se eu tenho essa resposta ainda, mas eu tenho certeza que a busca por essa resposta te ajuda a navegar a vida e a fazer escolhas e renúncias. E de manter a chama do teu propósito muito acesa, né? E então, de certa forma, inconscientemente ou não, eu tô meio guiado por esse questionamento dentro das escolhas que eu eventualmente preciso assumir, né, no dia a dia. Muito boa, emocionante. O Ichiro, para quem não sabe, ele é um grande líder e espiritual, professor, e ele estuda muito o taoísmo, ele é um mestre do taoísmo, né? E no primeiro retiro, desse tipo de retiro, com o Ichiro que eu fiz, foi com você, e ele falou uma coisa que para mim fica até hoje, a cada dia eu vou melhorando, que é a importância da gente equilibrar e nutrir os nossos 3 tesouros, né? O Qi, o Chi e o Shen. E o Shen, né, o Qi é mais mental, o Chi, mas o mais, acho que o mais difícil da gente conseguir equilibrar é a nossa energia vital, né? E acho que essa energia vital ela passa muito pelo que você morreria por. Então, de certa forma, o meu eureka com o Ichiro é um pouco parecido com o seu, porque o meu Shen, eu já tive momentos de estar mais triste, mais deprimida, e era sempre ali, eu lembrava do Ichiro e falava, onde que eu vou equilibrar o meu Shen? E aí teve uma vez que eu fiquei pensando que a gente tem muitos
a gente, ao longo da vida, vai criando, talvez por traumas, por vivências, alguns buraquinhos, né? E esses buraquinhos, a gente tem a ilusão, talvez não mais hoje em dia, mas num processo da nossa vida, de que eles podem ser cobertos com coisas, né? Então você é aquela pessoa que, pô, ganhei muito dinheiro, vou comprar um barco, vou viajar, vou fazer isso, porque você tem essa ilusão de estar tampando os seus buraquinhos. E acho que todo mundo já passou por isso, eu já passei por isso, talvez ainda passe. E estou no momento que eu entendi que esses buraquinhos não podem de jeito nenhum ser tampados por coisas e pessoas. Eles têm que ser cobertos, só a gente pode cobrir esses buraquinhos. Você já sentiu, já passou esses momentos também na vida? Eu acho que essa é a essência do processo de autodescoberta, né, de qualquer pessoa. A gente está sempre criando novos buraquinhos, né? Exato, se resolve um e você cria outro. E poder olhar para eles num contexto seguro, autorreflexivo, é um privilégio. A gente está aqui falando sobre descobrimento de propósito e poder viver a partir de um propósito, isso não é para todo mundo, né? Infelizmente, né? A vida é muito impiedosa para muita gente. A gente tem esse luxo de dar um passo para trás, olhar para a nossa vida, refletir, fazer uma correção de rota e decidir por onde caminhar, né? É um privilégio. Aí esse privilégio vem com essa responsabilidade de garantir que a resposta dessa busca tem em mente o todo. Essa é uma boa reflexão. Eu estava uma vez conversando com algumas pessoas, falando sobre isso, sobre a importância de você ter propósito, de você pensar num trabalho que tem um impacto. E aí alguém falou, bom, mas isso não é para todo mundo. Você acha que uma pessoa que está numa comunidade, que tem que ganhar vida, trabalhar, fazer faxina, ela vai poder pensar em propósito? E eu fiquei pensando naquilo. Falei, olha, acho que propósito sempre ela pode ter, mas de fato, né, é muito difícil. Como é que você vai falar, olha, vem cá, eu sei que você está aí, você tem que acordar cedo, cuidar do seu filho, trabalhar, mas procura um trabalho com mais propósito. Como fazer isso? É muito difícil, né? A gente não tem lugar de fala para ter uma opinião sobre uma realidade tão penosa e difícil. Mas acho que eu hipotetizo que existe um propósito na busca por essa dignidade, um propósito de superação, um propósito de mostrar que apesar de toda a escassez, apesar de toda a injustiça, uma pessoa consegue criar uma família e trabalhar e pagar as contas, né? Então, esse é um propósito digno demais. Mas realmente exigir que essa pessoa na sua vida profissional consiga, além de tudo, beneficiar muitas outras pessoas, eu acho que é um pouco injusto botar essa expectativa. Sim. Embora há de se reconhecer que existe uma enormidade de pessoas que hoje estão fazendo revoluções. Bom, o Edu Lyra, né, que saiu... Entre outras tantas, né, lideranças mundo afora que estão num contexto de muita escassez, muito desafio e que estão fazendo um impacto infinitamente maior do que várias pessoas que estão sentadas no trono do poder político, do poder empresarial e que estão, na verdade, remando na contramão. Né? Então, saudar todos esses heróis visíveis e invisíveis que estão fazendo a verdadeira diferença. Com certeza, e muitos deles a gente nem sabe que existem. Aliás, ontem eu fui assistir um filme emocionante, a estreia de um filme da Aretha, que ela era uma montanhista, começou a escalar montanha e resolveu que ela queria ir pro Everest. Só que custava R$400 mil. E ela começou a catar lixo. Fazer reciclagem de latinha. Fez um Instagram, as pessoas começaram a se mobilizar. Aí ela criou uma vaquinha, de repente estava a North Face patrocinando uma outra marca e ela foi. Nossa. E ela foi, e assim, você vai adorar, é muito bonito, porque você vê uma mulher, ela foi a primeira mulher preta da América
da América Latina ou da América do Sul a chegar no Everest. Nossa. Então, assim, é um processo lindo, mas é isso que você falou. Quando a pessoa tem alguma coisa ali dentro, né? Ela vai atrás do que ela quer. Tem um outro ponto que eu queria falar com você, que é sobre o Sistema B. Eu sou muito fã, sou muito admiradora de toda essa ideia. O que uma empresa precisa ter para conseguir o selo do Sistema B? A certificação se dá a partir de uma avaliação de impacto, que na verdade qualquer empresa pode começar a fazer desde já. Essa metodologia está disponível. E a partir dessa avaliação que você mesmo faz, tem uma pontuação resultante. E quando você passa de uma determinada pontuação, você solicita a certificação. E nesse processo de certificação, eles pedem alguns documentos para comprovar que a pontuação que você se deu em determinadas métricas corrobora com a realidade. E aí, depois dessa auditoria, vamos dizer assim, você se certifica por um período de tempo até você precisar se recertificar. Mas a busca pela certificação, ela já é extremamente valiosa, porque você já deflagra todos os elos fracos da tua organização, né? Então, você já vai fazendo as correções. Aí, quando você sente que você já tem, né, robustez suficiente para conseguir passar daquela pontuação que te garante a certificação, aí você se apresenta para o Sistema B, você envia a tua avaliação e aguarda esse processo de auditoria acontecer. Então, só o fato de se interessar, a empresa já começa a gerar mudanças, né? Sem dúvida. Eu conheci a empresa B quando eu fiz um workshop de empreendedorismo social com a Choca. E eu fiquei muito impressionada, porque era a empresa B ajudando e mostrando sobre alguns negócios que começaram como ONG e depois se tornaram negócios lucrativos. Então, tinha desde uma pessoa que capacitava mulheres que faziam crochê e tricô, enfim, uma coisa maravilhosa. Então, desde então, eu fiquei muito impressionada. E quando eu vi, eu não sabia que você era conselheiro, consultor da empresa B. Conselheiro. Achei que cabia perfeitamente. Bom, está chegando já meio que no fim. E eu tenho 3 perguntinhas bem básicas, nada de muito assim, que são 2 livros, 2 filmes que eu gostaria que você indicasse e 2 restaurantes, porque afinal de contas a gente gosta de uma boa comidinha. 2 livros, 2 restaurantes e 2 filmes. Nossa. Não, se você não... Você tem milhões, é que é difícil Tem escolher. milhões, é difícil escolher, né? Que tipo de livro você lê que você adora? Vários, né? Eu leio maioria, eu não leio muita ficção. Eu adoro. Eu leio livros que me ajudam a entender a psique humana. Mas ficção ajuda muito ajuda a entender muito, com certeza. Tá coberta de razão. Acho que um livro que eu já li, mas que segue na minha cabeça, na minha mesa de cabeceira cheio de anotação, é o livro que eu citei agora na conversa, que é O Mito do Normal, do Gabor Maté, porque é de uma lucidez... Não, o Gabor é maravilhoso. Incrível para entender exatamente que sociedade é essa que a gente vive e por que essa sociedade moderna tem tanto trauma, né? E a gente entendendo as causas raiz do trauma, a gente consegue talvez resolver visar vícios, a cura, né? resolver muitas coisas. Então, esse é um livro que eu recomendo para qualquer pessoa que quer tirar um pouco da cegueira, né, em relação à vida moderna. Um filme. Mais um livro, são 2. 2 livros. A não ser que você não tenha o segundo, mas você tem um monte, vai. Tem um livro de uma professora brasileira que mora na British Columbia, no Canadá. Ela escreveu um livro chamado Hospicing Modernity, que é uma outra forma de falar sobre a necessidade de levar a modernidade para cuidados paliativos. Nossa! E é uma crítica em relação à forma colonialista, extrativista, em que a sociedade moderna está aparelhada, né?
E o que ela traz é a necessidade de realmente reconhecer que esse jeito de viver precisa acabar e a gente precisa parir uma outra forma biocêntrica de se viver, resgatando todo o acervo de conhecimento e sabedoria ancestral dos povos originários, que tem as respostas para todas as perguntas existenciais que o homem branco está procurando agora, né? Não é à toa que os povos originários, que representam 5% da população mundial, são responsáveis por resguardar 80% da biodiversidade do planeta, né? Eles cuidam da Terra. Eles sabem cuidar da Terra. Eles são a Terra. Eles são a Terra. Então, esse livro é fantástico. Não é um livro mainstream. É da Vanessa Andriotti de Oliveira. Não tem tradução para o português, infelizmente, mas tem muitas falas dela em português. É demais. Eu super recomendo esse livro. Adorei. Tem um filme, um documentário que, inclusive, eu assisti pela primeira vez na Schumacher, em 2010. Ai, que máximo. Quando eu vou estudar lá. Que é um filme sobre uma iniciativa de um regente, né, argentino-judeu, Daniel Barenboim, que também é pianista, que criou uma orquestra composta por músicos judeus e palestinos. Ai, que máximo! E se chama Knowledge is the Beginning, conhecimento é o começo, e é sobre a orquestra chamada East West Divan Orchestra. Uau! E é um documentário sobre o primeiro encontro desses músicos. Nossa, amei. Promovido por ele e o Edward Said, que é um grande intelectual palestino que morreu, que juntos formaram essa orquestra. E o filme é como essa orquestra se junta para ensaiar um grande concerto que acontece em Ramallah. Nossa! E a última cena é justamente esse concerto em que os músicos judeus vêm assim com um comboio de polícia já do aeroporto de terno, fazem o concerto e já são... Ele conseguiu uma autorização especial, né, para que esse concerto acontecesse. É dos filmes mais... maravilhoso. Para mim, marcantes, porque mostra o quanto um indivíduo consegue transgredir um sistema que perpetua, né, o distanciamento, e através da música e do amor que o move, né, conseguiu criar uma situação única, assim, singular, né, que deixou um resquício e um legado por muito, muito tempo, né. Felizmente é uma situação que vem se repetindo. Agora a gente está num momento muito obscuro da crise no Oriente Médio, mas vou te falar que de todos os conteúdos aos quais fui exposto durante aquele tempo na Schumacher, na Inglaterra, aquele filme me marcou. Já assisti 1000 vezes. Uau. Eu já indiquei para mundo afora e eu recomendo para qualquer um que queira se inspirar. Muito boa. Esse filme é bom. Olha, restaurante, para mim, eu sempre vou levar para a culinária japonesa, porque eu sou fanático por sushi. Eu sei. E tem um restaurante em Nova York, na Thompson, um pouco acima da Houston, que chama Tomoe, que para mim é o melhor japonês que eu já comi na vida. E eu como japonês desde os 5 anos de idade. Eu tenho paladar assim, refinado para comida japonesa. Mas por que você come desde tão cedo? Onde você nasceu mesmo? Eu nasci em Nova York. E não sei, eu acho que minha família me expôs a essa culinária desde cedo. Assim como tem gente que tem um paladar para vinho, para queijos, né? Eu não tenho, mas para sushi eu tenho. Então esse já está anotado. Chama Tomoe e é um dos melhores cortes de peixe, pouco arroz, as tiras são grandes. E é uma experiência transcendental. Tô querendo ir para Nova York só para ir no restaurante. Adorei.
E um restaurante aqui. Onde você quiser. Aqui, meu restaurante favorito é a Casa da Jojo. Então vamos marcar no seu restaurante preferido. Dica. Fechado. Esse restaurante é bom, eu também gosto muito dele. Faremos. Maravilha. Bom, Lourenço, adorei. E, obviamente, quem assistir isso aqui vai adorar e vai querer continuar vendo você. Onde as pessoas podem te encontrar? Uma das coisas que eu acho o máximo do Lourenço é que ele não é de redes sociais. Por isso que eu fiquei tão feliz quando ele topou vir aqui, porque você é bem resguardado na sua vida, né? Mas você, imagino que tem entrevistas por aí, tem algum, sei lá, LinkedIn, algum lugar onde as pessoas possam te encontrar? Eu mantenho uma conta no LinkedIn, com algumas reflexões que têm a ver com o meu trabalho. São poucas postagens, acho que é 1 a 2 postagens no mês, que tem a ver com os diferentes assuntos, né, com os quais eu lido nas minhas atividades profissionais. Acho que no YouTube tem o canal da Mandala, onde tem alguns vídeos, algumas entrevistas, palestras, webinars que eu tenho feito com outras pessoas interessantes. Mas acho que no Google, eventualmente, vão ter coisinhas. E como que é no LinkedIn, como que é o Lourenço Bustani e Mandala no YouTube, é isso. Agora vamos comer o que eu fiz para você hoje. Vamos. O Lourenço, além de japonês, ele também gosta muito de abacate. Aliás, abacate tem na comida japonesa, né? Então, eu fiz um hummus sem alho, porque eu sei que você não gosta de alho, e uma pastinha de espirulina e abacate com brotos. Brotos estão assim no auge da potência nutricional. Sim. E uma torradinha de tapioca com páprica. Que maravilha.